Flashback. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Flashback na TSF e na SIC. Daqui a pouco, Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira vão debater a pré-campanha eleitoral, sem esquecer, inevitavelmente, a gafe ou gafes dos dirigentes partidários. Antes deitam outros olhares à semana. Pacheco Pereira, o que tem a dizer da reconciliação para Timor? Acho bem. Acho que é o único caminho, aliás, para resolver o problema. Eu penso que, para além da retórica, em Portugal a discussão sobre Timor é muito retórica, é exagerada, é ultranacionalista, é uma forma de nacionalismo moderno, é como com o ultimato inglês no século XIX a gente discute Timor. Mas, para além disso, há um esforço sério conduzido pelas Nações Unidas, em que Portugal também tem um papel, porque uma coisa é a nossa atividade diplomática, outra coisa é a retórica pública, de entendimento entre os diferentes grupos timorenses, e eu acho que isso é positivo. Nenhuma solução que não passe pelo diálogo entre as partes Mas é em Portugal que a discussão é nacionalista e que a retórica é nacionalista. Ou é em Timor? Sabe porquê? Aleluia. Não, Ou é em Timor? Não. Sabe porquê que é em Portugal? Mas eu suponho que é em Timor. Porque há uma coligação Finalmente. muito estranha entre a direita nacionalista, que acha que os timorenses querem ser portugueses e que, de repente, Sim, aquelas falas naturalmente. andavam embrulhadas na bandeira portuguesa Não, e tal. mas Está bem. Também adoravam frigoríficos. Na Polinésia, com os aviões deitavam os Não frigoríficos faça esse abaixo. insulto aos Não é um timorenses. insulto nenhum aos timorenses, quer dizer, não Pacheco é. Pereira. É a constatação que qualquer pessoa que saiba o mínimo de antropologia lhe dirá que em Timor, aliás, como naquela zona do Pacífico, existem cultos às coisas, entre os quais há bandeira, isso é histórico, não adianta. Bom, mas os senhores... Não, mas deixe-me só o meu ponto. O meu bandeira ponto de existe nos vista... Estados Unidos da América, Mas só é que não se diferente, importa. homem, é diferente. É a bandeira portuguesa por parte claro. daquelas populações em que Portugal praticamente não fez nada durante o tempo em que lá esteve, a não ser fazer uma estação dos Correios e duas ou três coisas no centro de Dili. O resto e da dá-lhes população esse de sentimento. Timor E dá-lhes do esse colonialismo sentimento. não é não brilhante, tinha coisa nenhuma. Tenha Isso é uma treta. Mas deixe-me Não é dizer... brilhante o quê? Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Nogueira de Brito. Obviamente. José Magalhães, só quer dizer, o que deu este nacionalismo Não é? foi a coligação entre três coisas, em bom rigor. A Igreja, que obviamente defende os seus interesses numa zona de maioria muçulmana e que, portanto, está muito envolvida neste processo. A direita portuguesa, que viu ali uma espécie de últimos sobreviventes do Império que queriam ser portugueses. E a esquerda... E os complexados da descolonização. Que precisa de guerrilheiros e, portanto, guerrilheiros próximos também lhe faziam bem. Portanto, a coligação destas três coisas é muito poderosa e deu em Portugal uma coisa profundamente irresponsável, que foi que não há verdadeira discussão pública sobre Timor. Sobre Timor existe agitação e propaganda, que muitas vezes vai a favor de causas justas, porque há uma violação efetiva dos direitos humanos em Timor, porque há um problema de direito internacional por resolver, mas nós não conseguimos defrontar bem essas questões enquanto continuarmos dominados por uma retórica popular, nacionalista. Só um minuto, Pacheco Pereira, este diálogo, esta reconciliação que o Pacheco Pereira... direita, não, mas é verdade. Este diálogo e esta reconciliação que o Pacheco Pereira está a elogiar devem conduzir aqui. Qual é a solução para Timor? É que um dia os portugueses que estão muito dominados por esta retórica, na imaginação pública, chamemos assim, tratamento, vão acordar surpreendidos com um entendimento entre as partes. Dos quais o entendimento provavelmente vai significar o quê? Não, é por razão muito simples, é porque há um processo negocial conduzido pelas Nações Unidas que é feito em parâmetros que não são propriamente os parâmetros como nós colocamos a questão de Timor. Eu, por exemplo, sempre achei um erro gravíssimo ter-se constitucionalizado a independência de Timor. O problema de Timor é uma consulta às populações sobre qual é o seu destino, sendo que essa consulta tem que ser feita em aberto, ou seja, eles podem decidir integrar-se na Indonésia como devem poder decidir tornar-se independentes. Mas a independência... Não. Mas é que a nossa Constituição, como sabe, após uma discussão que, aliás, foi retirada das atas, fique-se a saber também, quer dizer, convém saber que uma parte da discussão sobre essa matéria não vem nas atas. Considerou-se que, enfim, era uma questão delicada e não foi incluída nas atas. Verdade. Porque, em bom rigor, não há debate público em Portugal. O que há em Portugal sobre Timor é troca de propaganda. Mas o que está na A Constituição não é o direito à autodeterminação e independência do Timor. Está bem. O direito Mas a questão fundamental do direito internacional, a única pelo qual Portugal tem razão, é que o território de Timor não está descolonizado. Exatamente. E Portugal é a potência administrante do território de Timor, reconhecido pelas Nações Unidas. Portanto, tem que haver um processo de descolonização. Exato. Qual é a consequência final desse processo de...
espera aí, quais as possibilidades finais desse processo de descolonização? Depende da vontade dos timorenses, que têm que ser ouvidos em condições internacionalmente aceitáveis, como se passa também com o antigo Sará espanhol. Portanto, as Nações Unidas estão a conduzir um processo que tem que resolver dois aspectos. Tem que, evidentemente, o problema dos direitos humanos é um problema transpolítico, não é mas só dali, é um problema não transpolítico. limita isso, Pacheco Pereira? Não, mas é um o aspecto falar em programático. independência, Desculpe. o falar em independência... O que nós não é recusamos foi programático. tirar a expressão independência. Desculpe. O PST Recusamos. propunha que se retirasse a expressão Eu independência. acho que em Na Portugal, segunda revisão constitucional, recusamos em Portugal, Isso é positivo. a questão da Claro. independência é uma questão mal colocada. Quer dizer, porque se centra Não a devíamos questão falar do Timor, nisso? É uma não. questão... Devíamos falar só em direito à Não somos nós que nos autodeterminação. temos de pronunciar sobre isso, tem que ser os timorenses. Tem que ser a potência administrante. Não. Como A você potência- sustentou a aqui em potência- relação às outras A potência colónias. administrante não tem que se pronunciar, sobre o resultado final Não se pronunciou. da decisão que tem que ser os Tem que timorenses admitir a tomar. essa hipótese. Tem que admitir Mas essa você não hipótese. percebe, você não está de acordo comigo que a discussão sobre Timor está radicalizada, estou de acordo. está centrada num excesso que é ele próprio impeditivo de qualquer Diga lá, então, negociação Nogueira séria. Brito, o que é E sabe que o que é que vai pensa acontecer? sobre Deixa-me só a- dizer uma frase. O que vai acontecer é que um dia nós vamos acordar com imensa surpresa, com um acordo entre todos, feito sob a égide das Nações Unidas, em que Portugal também vai ser parte. Parece-lhe que a E vai Indonésia haver- e este regime, e vai haver- concretamente, vai admitir a autodeterminação Este em Timor-Leste? regime tem várias vezes admitido que subsiste um problema de direito internacional em relação a Timor. Portanto, a posição indonésia é também a de admitir que há um problema. Agora, é óbvio que a Indonésia se tem comportado nesta matéria de uma forma iníqua em termos de A quer no Indonésia direito considera internacional, irreversível quer a em integração. termos... Olha, Israel também considerava, que os territórios que tinha ocupado não seriam entregues e que a OLP que nunca negociaria com a OLP. E arranjaram fórmulas para fazer isso. E, portanto, eu penso que há um ambiente internacional que nós não deveríamos prejudicar com a nossa retórica. Devemos ser firmes na defesa da nossa posição. A posição, nós não temos, Portugal não tem nenhum conflito com a Indonésia é que tem um conflito com a comunidade internacional, com as Nações Unidas. O que eu não queria é que em Portugal houvesse depois uma espécie de rebound, quer dizer, depois desta coisa toda, um dia a gente acorda com um acordo que não percebe como é que se chegou lá. Porque, de facto, o processo diplomático está num registro diferente do que é o registro da maneira como a questão de Timor é tratada em Portugal. Nogueira Brito, sobre o processo de conciliação. Eu estou de acordo com o Pacheco Pereira num aspecto. Eu ando a dizer isto há muitos anos, faça-se-me Não, justiça. mas Há dá-me muitos licença. anos. Em Timor há um problema que é este problema. É um problema da descolonização que não está concluída no contexto e no quadro do direito internacional. Mas há um outro problema em Timor, que é um problema que há na Indonésia, é o problema dos direitos humanos. E o que eu temo é que neste momento o processo... E não há na China? Com licença, E dá-me nós não vamos Mas entregar dá-me licença, Macau? dá-me licença. E não há na China? Mas dá-me A hipocrisia é essa. Não, dá-me Essa é que é a licença, mas não é hipocrisia. isso. Pacheco Pereira, deixe-me bem. acabar. Mas Agora refira digo Macau eu. também. Macau e Goa. Refiro Não tudo, aplica o seu bilismo. refiro Macau tudo o que também, você quer, mas você não me deixa Dá, acabar. desculpe, O que eu Macau e Goa suponho também. que vai acontecer é que o processo diplomático se vai desenvolver predominantemente em relação ao segundo tema. Porquê? Tenho indícios nesse sentido. Em relação ao segundo tema, Ao problema dos direitos humanos. Porquê? Porque a União Europeia está a negociar com os países em que se inclui, com o grupo de países ASEAN em que se inclui a Indonésia, está a negociar comercialmente, porque isso é realmente de sua vantagem, é um mercado altamente vantajoso para a União Europeia, e está a negociar, e essa negociação tem-se oposto sistematicamente Portugal, no seio da União Europeia. mas também E há há sinais notícias que Portugal este se fim de prepara semana, para suavizar. há sinais neste fim de semana, nos noticiários, de que Portugal se prepara para salvaguardar, porque, não é verdade, a propósito de uma outra questão, surgiu a hipótese de introduzir nesse acordo uma cláusula de salvaguarda dos direitos humanos. E o que pode acontecer é que Portugal realmente resolva diplomaticamente nas costas dos timorenses o problema, todo o problema de Timor na base dos direitos humanos, se a Indonésia acorda na salvaguarda perfeitamente e depois não a respeita. Porque nós sabemos que o regime indonésio não está para aí virado. Mas tanto para quanto sei, a respeitar os posição direitos oficial humanos. portuguesa, Nogueira de Brito, tem sido a de, taticamente, é sobretudo a questão dos direitos humanos que é colocada em cima da mesa como primeiro passo, uma vez que é mais fácil de tratar. E o que acontece é o com os seguinte, potenciais a aliados questão de da Portugal. autodeterminação, coisa que a Indonésia se recusa a discutir, porque a Indonésia recusa-se a discutir, mesmo agora, na Áustria, recusa-se a discutir o problema do Estatuto de Timor. E há uma grande discussão entre todos os intervenientes, que é saber, é fundamental discutirmos o problema político, mas não o problema do Estatuto político. E a gente não sabe que distinção especiosa é que é esta. E eu suponho
que tudo vai acabar, mais uma vez, desta forma. Portugal não descoloniza em Timor também, apesar de tudo. Quer dizer, isto é, não leva ao fim o seu processo de descolonização. Se houver radicalismo Eu estou com o na Pacheco posição Pereira, portuguesa, eu estou com o Pacheco neste sentido. Nós devemos admitir em Timor, e em Timor mais do que em outros, porventura, todas as possíveis soluções de um processo de autodeterminação. Mas devemos insistir para que o processo de autodeterminação se cumpra. E não devemos tudo reduzir a um acordo comercial diluído na União Europeia, no qual uma simples cláusula de salvaguarda dos direitos humanos seja para nós suficiente. José Magalhães. Bem, eu creio que o Pacheco Pereira tem vindo a dizer com caráter sistemático e constante o que aqui acabou de repetir e, portanto, isso não é novo. Agora, creio que o que aconteceu foi precisamente no terreno prático a adoção pelo Estado português, felizmente, com alguma concertação entre órgãos de poder e com alguma sintonia, de uma tática que é oposta àquilo que ele sugere. Exatamente. O mérito não é nosso. O mérito não é nosso. Mas o mérito foi pago. Felizmente, O mérito foi pago com sangue. Felizmente há essa desintonia entre a linha preconizada pelo Pacheco e a linha seguida pelos órgãos de soberania, incluindo naturalmente pelo PSD, pelo Ministro dos Estrangeiros, que acabou de reafirmar na Assembleia da República, durante a conferência parlamentar sobre Timor-Leste, que esta semana decorreu no Parlamento e que foi um ato positivo de reexame da situação de Timor-Leste, acabou de reafirmar que a posição do Estado português, o interesse do Estado português nesta matéria é fazer com que as Nações Unidas e a comunidade internacional assumam as suas responsabilidades. Naturalmente, foi depois do massacre de Santa Cruz que foi possível desenvolver não só aquilo que o Pacheco chama uma retórica de solidariedade, que não é apenas retórica, ou seja, não é apenas um conjunto de palavras. A opinião pública portuguesa dividiu-se. Também apareceram os que sustentaram que era preciso fazer comércio com a Indonésia, os que visitaram a Indonésia, os que foram tocar fado à Indonésia. Os que foram não é relevante. Foram cantar livros, não é escreveram livros. Mas esses foram uma pequena não é relevante. Existe um também consenso. os houve no passado em outras matérias. Que haja um consenso. Você está mais próximo, aliás, desses do que dos outros. Não diga asneiras. Infelizmente, preferia que estivesse mais do nosso lado, desse ponto de vista. Você não se estranha a haver uma coligação que vai do PC ao CDS sobre esta matéria e haver um unanimismo. O sangue de Santa Cruz é suficientemente doloroso para juntar muitos sentidos. O sangue de Santa Cruz é suficientemente doloroso. Isso é demagogia. Esta maneira de discutir é demagógica. Isto que ele está a fazer, eu não vejo usar o sangue como argumento é demagogia. Desculpa. Não vejam que você que já demonstrou aqui neste programa. A comunidade internacional acordou mais infelizmente. Quer ver a hipocrisia? A hipocrisia, por exemplo, destes argumentos é que eu tenho a certeza absoluta. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Se a Indonésia fosse um regime de esquerda, como quando tinha os generais do é um processo de intenções. Se a Indonésia tivesse anexado Timor com um regime de esquerda e não com generais que na altura estavam colocados em direito, e não o Suarto, vocês não diziam nada sobre Timor, como não disseram sobre Goa. Exatamente. Então, e a autodeterminação dos goenses? Não havia goenses que queriam permanecer portugueses. E os macaenses foram consultados sobre a entrega à China? Não diga que não, responda a estas objeções. Os angolanos e os moçambicanos foram consultados. É verdade. Com o qual, aliás, você, com esse tipo de argumentação... Não, esta questão subsiste. Eu tenho uma opinião. Autocondena-se no seu próprio juízo histórico a participação desses acontecimentos, não é? Eu não tenho juízo nenhum. Você, em 75, de resto, defendia a entrega imediata. Não diga asneiras que você não sabe. No seu livrinho sobre social e imperialismo. Não diga asneiras, você não sabe este processo de diálogo é instrumental em relação a que objetivo desejável? Só para ser instrumental em relação, por um lado, à cessação das violações de direitos humanos e, por outro lado, à criação de uma fórmula que, sentando à mesa como parceiro de pleno direito os representantes dos movimentos de libertação que desejam a independência, crie uma solução aceitável pela comunidade internacional. Mas então não há consulta às populações, ao Magalhães. Não, e obviamente a forma de transição, agora o que disse o Pacheco Pereira, como se passou em Angola, em Moçambique, em Santo Tomé, nós vamos desistir da consulta às populações. Não antecipa aquilo que só pode ser conquistado se chegarmos a um acordo sobre um modelo de transição. E para se chegar a um modelo de transição, são situações diferentes. Portugal tem um acordo. Goa não. Portugal tem um acordo de transição, de reentrega de soberania. Goa, devo dizer-lhe. Eles indonésios. Em relação ao qual, que eu saiba, não há nenhum protesto nacional, nem há nenhuma questão, a não ser questões que estão resolvidas no próprio acordo e na legislação complementar. E Goa? Porque é que o Estado português sancionou a ocupação militar de Goa, que também é violação da lei internacional, porque
Nós não podemos, não podemos reescrever a história. Infelizmente, não podemos fazer um flashback. Olha, esse é o argumento dos indonésios. Não podemos fazer um flashback. Sabe que isso é o argumento dos indonésios. A esse ponto. No caso de Angola e de Moçambique. Mas esse é o argumento dos indonésios. É que não podem reescrever a história. Esse é o argumento dos indonésios. Mas no caso de Timor é preciso precisamente para não falar das responsabilidades históricas e saber ou não se o governo português tem responsabilidade na invasão. Isso é outra questão sobre as quais eu há muito tempo acho que devia ser esclarecido. Não, é outra questão sobre a qual o famoso incidente na Assembleia da República envolvendo o então ministro Fernando Nogueira. Qual famoso incidente? No famoso incidente. Famoso incidente envolvendo, pelo qual o engenheiro Guterres pediu desculpa. Está-se a referir? Fernando Exatamente, Nogueira, pelo qual o engenheiro Guterres pediu desculpa. E que envolveu a expressão pública. O engenheiro Guterres pediu desculpa ao Dr. Fernando Nogueira de ter chamado traidor sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Desculpa não, o que ele disse é que se alguém tinha colocado a questão desses termos, ele enquanto responsável máximo do partido, pedia desculpa e colocava a questão no terreno próprio. Falou num comício com um filme atrás qual é a questão do terreno próprio ao Pacheco Pereira? Você não tem razão nenhuma nisto. A questão é esta, é que o desafio que foi feito então era o de que se discutisse esta questão com os documentos em cima da mesa. Revelem os documentos. O desafio não foi só... Revelem os documentos. O desafio foi pelo contrário, foi não os revelem. Mais ainda. Já estamos a resvalar. Porque isto será uma vergonha para todos nós. Já estamos a resvalar do tema. Foi um desafio. Parem com esse desafio agora é lançar outros olhares. Agora a revelação pública dos dados. Deixa-me só fazer uma... Sobre a semana... Faço votos que haja êxito na conferência da Áustria, claro, como é óbvio. Eu soube a semana... Coisa crucial. Soube a impressão de um acontecimento pessoal. Casou-se um filho meu. Parabéns. E desejo de felicidade. E digo-lhe uma coisa, muito obrigado, agradeço. Porquê é que ele se casou, Dr. Nogueira Dorito? Porquê é que as pessoas se casam? O Sr. agora teve uma experiência emocionante nessa matéria. Qual é a razão? Porque ele acredita... Ele porque acredita... Bom, elabora. Ele, meu filho... Elabora um bocadinho. Ele, meu filho, porque acredita no sacramento do casamento. Casou pela igreja. Foi um casamento sacramental. Ele